Boa noite, que a paz de Deus e as bênçãos de Deus estejam com nossos queridos irmãos e ovelhas queridas nesta noite. Que você tenha uma noite de muita paz, tranquilidade, de sono restaurador, que eu profetizo em nome de Jesus. Hoje, a nossa palavra e oração, nós vamos falar um tema, um tema muito falado nas reuniões, nas igrejas, muito pregado, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Parábola dos trabalhadores da vinha. Vinha é plantação de uvas, né? Plantação de uvas chama-se vinha. Então abra sua Bíblia em Mateus 20. Mateus 20. Vou fazer uma exortação, um direcionamento e no final a oração. Amém? Então, Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas vocês o igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Oh, que palavra, hein? Assim os últimos serão os primeiros serão últimos. Amém? Até aqui, Deus seja louvado. Então, Jesus Cristo, ele falava muito por parábolas. Parábolas é o seguinte: ele conta uma história, né? Uma história do dia a dia, e ele pega e coloca, e você tem que pegar, né, essa história do dia a dia e colocar no seu dia a dia também. Então ele pega uma história e coloca no seu dia a dia, dá um direcionamento, um ensinamento. Então, com relação à vinha, os trabalhadores são o povo, a humanidade. Então a humanidade, o ser humano, é os trabalhadores da vinha. E o dono, né, o dono da vinha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus Cristo, com a palavra de Deus, né, quando a palavra de Deus ela se expande para o mundo todo, ela vai contratando os trabalhadores para a sua vinha, para a vida eterna, para o reino dos céus. Então tem uns que serão os primeiros, outros serão chamados por último, mas Jesus Cristo ele dá o mesmo pagamento. Então Jesus contrata, né, ele contrata um empregado
e o salário é igual para todos. É igual para todos porque cada um receberá o seu galardão. Então, qual que é o salário? É a salvação. Então, salvação é para todos. Então, é igual, né? Tem que ser igual, porque se alguém é salvo, todo mundo, se alguém aceita Jesus e é salvo, o outro também que aceita Jesus é salvo. Então, recebe o mesmo salário, o mesmo drenário. Então, ele contratou os que foram primeiros, receberam um drenário. Os últimos receberam um drenário. Por quê? Se refere à salvação. Então, aquele que é salvo, ele pode ser chamado primeiro, e aquele que é salvo pode ser chamado por último. Aí é que está aquela, no final, que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros, porque ele recebe a salvação por último. E o primeiro recebe a salvação primeiro. Ok? Então essa palavra profética, creia, receba e tome posse, seja um trabalhador da vinha, seja um trabalhador do reino dos céus, para que você possa conseguir a sua salvação, a sua vida eterna com Deus. Quem não me conhece, meu nome é Evangelista Misael, aqui é o canal Ponto da Fé, é um canal que fala sobre fé, fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para se inscrever é muito fácil, né? Está escrito inscrever-se aí embaixo. Você dá um clique e depois tem um sininho, você põe em todas. Aí todos os dias você receberá do YouTube notificações de vídeos novos. E também você dá o seu joinha, né? Esse joinha para que o vídeo ele possa alcançar o maior número de pessoas. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, entramos agora na sua presença, entramos agora no seu reino. E como disse aqui na parábola dos trabalhadores da vinha, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Isso se refere com relação à salvação. Jesus Cristo ele é o dono da vinha, é o dono da vida. E ele está contratando empregados para o seu reino, o reino dos céus. Esse pagamento será através da salvação. Então muitas pessoas serão chamadas primeiro e serão salvas, e algumas serão salvas por último. Mas o pagamento é o mesmo, o pagamento é a salvação, a vida eterna com Deus. Então é isso que nós pedimos nesta noite, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha direcionar esse homem, essa mulher, para que ele possa trabalhar na sua vinha, trabalhar no seu reino dos céus. Isso é que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga amém, e graças a Deus. Deus seja louvado e até o próximo vídeo, hein? Deus te abençoe. Não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama.